Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Alex Martins, sou chefe de cozinha. Recebi um convite super especial da Sabor e Vida para trazer aqui alguns preparos para as férias, para as crianças que estão em casa, a criançada que está aí brincando, o maridão que chega ainda do trabalho. Então, hoje eu vou fazer um croque monsieur e um croque madame, que é uma variação, uma com ovo, outra sem ovo. Então, isso vai dar um up, né? Vai dar aí uma elevada nos preparos de vocês. Eu tenho certeza que a família vai ficar totalmente surpresa, todo mundo vai gostar, a criançada vai adorar e com certeza você vai ter muitos elogios aí na sua cozinha, tá bem? Pronto, aqui vou começar com a infusão do leite. Vamos começar aqui fazendo um molho bechamel, tá bem? Dá cerca aí de meio litro de leite, tá bem? Enquanto o nosso leite ferve, vou aqui com a nossa cebola, fazer aqui uma cebola piquê. Alex, o que é uma cebola piquê? Vem com nomes difíceis aí. Cebola piquê nada mais é do que essa cebola, né? 2 cebolinhas. Vou pegar aqui o meu louro. Uma folhinha de louro para cada bandinha de cebola. Eu vou utilizar, como eu estou fazendo uma receita reduzida, vou utilizar só uma cebola, tá bem? Cravinho, ó. Vou espetar aqui a minha cebola, bem? E para uma, aqui, para outra. Ok, cebolinha. Direto aqui no fogo, bem? Posso pôr um pouquinho de sal, só para dar uma acentuada. E aqui, tudo aqui vai cozinhar e vai infusionar, vai trazer sabor do cravo, da cebola. Daqui a pouquinho a gente vem e olha esse leite. Cuidado, leite é aquela coisa que a gente precisa ter aquele certo cuidado, senão daqui a pouco a cozinha está toda suja e o que deveria ser algo super especial, aí vai tornar uma dor de cabeça. Então, vai com calma com esse leite. Vamos aqui, na outra panela, a gente vai preparar o que nós chamamos de roux. Alex, o que é o roux? O roux nada mais é que um espessante que vai fazer com que esse molho ele fique mais cremoso, né? Um toque mais amendoado da manteiga. Bem? Então, o roux, a gente vem com a nossa manteiga. Vamos deixar ela aqui dar uma leve derretida. Coisa super importante, molho branco, molho bechamel, são parceiros ali, são molhos que são muito parecidos. Busca sempre usar o fouet. O fouet ele vai te ajudar a com que o teu molho ele fique sem aqueles grumos, sem os bolões, né? E aí fazer o molho branco e depois ainda ter que coar o molho branco, então não é interessante, tá bem? Então tem alguns segredinhos para que teu molho fique bem lisinho, fique bem bacana e não fique desagradável aí ao comer, certo? Então aqui vou deixar essa manteiga derreter. Daqui a pouquinho eu vou vir com a minha farinha, tá bem? Aqui eu tenho cerca de 3 colheres de sopa. Vou deixar ela tostar um pouquinho mais. Eu quero aquelas notas mais, nós chamamos de manteiga noisette. É uma manteiga que ela acaba por ficar mais amendoada. Tem um sabor. Noisette em francês significa avelã, então ela tem notas de avelã. Então ela fica um pouquinho mais escurinha, mais amarronzada, então fica super saborosa. Olhadinha aqui no meu leite, já está começando a... Coisinha importante, pimentinha do reino no leite. Só dar uma baixadinha no fogo.
né? Já consegue ouvir aqui o chiadinho da panela, já é a manteiga realmente fazendo todo aquele processo de... os líquidos da manteiga, eles vão saindo, né? Vão ali... esqueci da palavra agora. Evaporando. Vou retornar. Aqui é um processo onde a manteiga ela começa a evaporar todo o seu líquido, toda a sua água, né? Então, esse barulhinho, de fato, é justamente isso. E é nesse momento que a gente põe aqui pelo menos 2 colheres de manteiga, de farinha de trigo. Com certeza, você talvez já tenha provado, já tenha comido um molho branco com aquele gostinho de mingau, aquele gostinho que não é tão agradável. Justamente porque nesse processo, talvez não fizeram o processo correto. A gente precisa, de fato, eu diria, levar isso aqui bem ao fogo para que a tua farinha ela cozinhe. Embora ela vá cozinhar juntamente com o leite, mas essa tua farinha ela precisa se agregar ali, se unir com a manteiga, e é onde vem justamente o roux, que a gente fala que é o espessante do nosso molho. E é nesse processo que todo aquele sabor de mingau, aquele sabor de farinha, aquela coisa bem... que não é agradável, é aqui que ele realmente vai embora, e a gente consegue ter um molho bechamel super agradável. Pronto, aqui meu leite ferveu, vou fechar aqui a panela, vou deixar ele aqui por cerca de 5 minutinhos, 10 minutinhos, para que ele faça toda essa infusão e todos esses aromas do louro, do cravo, da própria cebola, da pimenta do reino, sejam liberados aqui no meu leite. Até o tempinho aqui que eu vou finalizando o meu roux. E daqui a pouco eu vou despejar todo esse líquido aqui dentro, para que a gente tenha aí o nosso molho branco, ou o molho bechamel, que de fato a grande diferença do molho bechamel, talvez você esteja se perguntando, o que é o molho bechamel, o que é o molho branco? A grande diferença é justamente esse processo da infusão do leite, que torna o molho branco uma coisa, e o molho bechamel, eu diria que é um upgrade, é algo que a gente consegue agregar ainda mais sabor para esse molho. Pronto, meu molho já está infusionado, certo? Ficou aí cerca de 10 minutinhos aqui infusionando. Então tá super aromático. A gente consegue sentir o sabor do louro, os aromas do louro, os aromas da pimenta. A cebola também deixou ali o seu sabor e os seus aromas. Então aqui a gente vem, incorpora aqui ao nosso roux. Colocando aqui pouco a pouco, não deixe de mexer, tá bem? E aqui vou te dar uma dica super importante, tá bem? Sabe aquela lasanha, uma lasanha super especial? Faz o molho branco, faz o teu bechamel. As pessoas vão ficar, que lasanha maravilhosa. E aí você pode até explicar que aprendeu e que fez o seu próprio molho bechamel. Faz total diferença. E aqui quem vai controlar o ponto do molho é você, tá bem? Se você quer um molho mais espesso, aqui a gente consegue, com essa base, a gente consegue fazer uma croqueta, né? Será que consegue pegar aqui?
está bem mais espesso. Esse molho aqui a gente consegue agregar um bacon, se a gente quiser colocar um frango. A gente tem uma receita muito clássica que é a croqueta basca, que é feito com Ramon, um presunto Ramon. É um presunto espanhol que é super delicioso. E é feito com o bechamel nesse ponto. Aí, Alex, acho que eu coloquei pouco leite. Não há problema algum, tá bem? Você agregar um pouquinho mais de leite, não tem problema. Aqui, posso pôr um pouquinho mais de leite, só para dar o ponto. Não tem problema algum. Bota aqui mais 100 ml de leite, não tem problema. Porque o ponto que eu quero desse molho bechamel é um ponto um pouco mais firme. E vocês vão entender por quê. Já que eu vou estar fazendo uma receita de croque monsieur e croque madame, então eu quero um molho bechamel bem mais firme. Eu não quero ele tão fluido, de repente, para fazer numa massa. Até o próprio molho para lasanha fica bem bacana. Ele um pouco mais fluido. Mas o resultado que eu quero é justamente esse molho um pouco mais espesso. Vou colocar aqui só mais um toquinho de leite e para mim já está no ponto que eu quero. Fica atento, caso você esteja usando uma panela como a minha aqui, que é uma panela de fundo triplo, fique muito atento com relação à temperatura. Eu já até desliguei o meu fogo. Por quê? Porque a panela de fundo triplo ela tende a ter uma temperatura, ela retém muito a temperatura. Então, pode ser que o teu molho possa até queimar. Então, vai observando, entende aí o que tu tem. Se tu tem uma panela mais grossa, desliga, como o meu, está desligado. Então, chegou aqui no ponto que eu desejo. E se você não pegou nada do que eu já te passei aqui, pega pelo menos isso. Noz moscada bolinha. Por favor, não usa noz moscada em pó. Eu sei que às vezes é difícil de encontrar, mas isso faz total diferença no preparo do teu molho. Faz total diferença. São duas coisas, sabor e vida e noz moscada bolinha. O restante dá pra gente usar outras coisas, tá bem? E aqui eu venho no ralador mais fino que eu tiver e pronto. Não é muito, tá bem, gente? É realmente um leve toque, que a noz moscada bolinha, ela realmente é mais forte. Então, nós não queremos também um molho de noz moscada. A gente quer um molho bechamel com aroma. A gente tem aqui cebola, louro, cravo, pimenta do reino. E agora, a rainha, que eu diria a rainha desse molho, que é a noz moscada. Bem, que vou provar aqui um pouquinho desse molho. Ver aqui um pouquinho de sal. Perfeito. Agora vou para a minha montagem. Bem, dou uma limpeza aqui na minha bancada. Sempre importante. Então aqui, gente, para ficar mais claro para vocês, o ponto do meu bechamel é o ponto que eu desejo, tá bem? Um molho, se eu quiser colocar mais leite, eu posso colocar mais leite, né? Como eu disse, para que faça uma massa, faça um molho um pouco mais espesso, ele fica bem melhor, ele mais fluido. Eu quero ele bem espesso, por quê? Porque eu vou montar um sanduíche com ele, tá bem? Então, aqui é o molho, certo? Vocês vão ver, vai ficar super bacana no final. Tem um ovo. O ovo, vocês vão ver, é o que faz a grande diferença entre o croque madame e o croque monsieur. O croque monsieur, ele não leva o ovo, e o croque madame já leva o ovo com gema mole, aqueles que não gostam. É isso. Essa receita
Eu particularmente gosto muito da gema mole, aquela gema que vocês vão ver aí no final do vídeo. Então, manteiguinha. Gente, essa é uma receita francesa, então manteiga é uma das bases da culinária francesa, então essa é uma das culinárias, uma das cozinhas que eu realmente admiro e busco seguir algumas coisas, obviamente sempre dando meu toque, sempre dando aí a minha personalidade, mas sim, é uma culinária que eu admiro e sigo muitas técnicas e princípios. E o ovinho, aqui, um cadinho de sal, então muito, pimentinha, certo? Pãozinho. E aqui venho para o meu sanduíche, manteiguinha, Sabor e Vida, o forninho já está aqui pré-aquecido. Aqui o ovinho já está naquele ponto, com o calor residual, que como vocês podem ver, ele vai continuar cozinhando. Alex, não gosto desse aspecto. Vou dar uma dica para vocês. Tampinha, certo? Com esse calor residual, esse aspecto talvez do ovo tão cru, que às vezes algumas pessoas não gostam, a gente acaba mascarando um pouco, mas aquela geminha que a gente gosta escorrendo, ela vai sempre existir, tá bem? Então, essa é a diferença do croque monsieur para o croque madame, tá bem? Então, meu pãozinho já está aqui, dando aquela leve tostada. Não deixa tostar muito, tá bem? Pois ele ainda vai voltar para o forno para ele dar aquela gratinada, tá bem? Eu fiz questão de não usar o maçarico, porque eu sei que nem todo mundo tem maçarico em casa. Então, eu poderia muito bem usar o maçarico, de fato, aquela cafeteria que você vai, enfim, a padaria. Possivelmente muitos deles usam maçarico e dá realmente um aspecto diferenciado e muito bonito, por sinal. Mas como nem todo mundo tem o maçarico, então eu fiz questão de fato não utilizá-lo, tá bem? O nosso pão já deu aquela dourada, certo? Que eu particularmente gosto. Então o que é que eu vou fazer? A parte que dourou mais, eu ponho ela para cima, certo? Por quê? Porque a outra parte ela vai também dourar, então eu não corro o risco de ter um sanduíche aí tão dourado, ou então que de repente pode ser que alguém não goste, as crianças às vezes também não gostam muito, né? E aqui a gente vai para a montagem, que é justamente algo mais simples, né? Alex, achei muito complicado, achei que... Tenta usar o nosso requeijão também. Poderia até trazer aqui o nosso requeijão. Eu quis trazer uma receita um pouco mais diferente, mas o nosso requeijão, de repente, se você colocar um leite, infusionar um pouquinho, põe o nosso requeijão Sabor e Vida, também dá uma vida, dá um up aí no teu misto, tá bem? E aqui a gente começa a montagem. A gente vem com uma colherada generosa na base do pão, certo? Aqui eu vou fazer 2, certo? E aqui eu dou uma misturadinha, uma espalhada, desculpa. Vou começar aqui a montagem, tá bem? Já pus na base do meu pão o meu bolho bechamel, certo? Venho aqui com o meu presunto royal, que faz sim total diferença ser o presunto royal, tá bem? Se você quiser brincar, por exemplo, quero colocar aqui uma mortadela ouro, uma mortadela diferenciada, também é muito bacana, fica muito legal. Enfim, vai brincando, vai usando aí a imaginação. Eu digo que a cozinha é justamente isso. A gente tem as bases, a gente domina as bases e a gente vai brincando com essas bases, dando um toque especial, dando ali o nosso toque na cozinha. E aqui uma fatia generosa de queijo. Eu estou usando queijo prato, certo? Você pode utilizar mussarela, né? Pode utilizar um gruyère, um emmental, queijos aí que tem eles são melhores para lanches, para sanduíches, eles derretem com mais facilidade, gratinam com mais facilidade e é sempre, queijo nunca é demais.
E aqui a gente leva para o forno novamente, tá bem? Daqui a pouquinho eu volto com a tampinha do meu sanduíche, vocês vão ver como é que ele vai ficar. Aqui, pessoal, como eu disse, tem aquele queijinho especial, ó. Muita calma nessa hora. Ah. Esse aqui foi premiado, tá bem? Vai com queijinho tostado. Essa é a graça, né, do croque monsieur, do croque madame. Ele de fato, essa questão do queijo bem gratinado, bem derretido, é o que realmente para mim faz total diferença. Se quiser colocar um pouco mais de molho, é possível também. Esse aqui eu vou finalizar com aquele ovinho, certo? Aquele ovinho com a gema mole. Vou aqui em cima desse, mais bonito. Bem? E aqui você tem duas opções. Lembra daquele pãozinho que ficou? Certo? Você pode servir com o pãozinho aqui, certo? E ficar de fato um misto quente, nem tão óbvio assim, né? Ou você pode servir também, que muitas pessoas também servem dessa forma, que também fica muito bonito, muito apetitoso e fica bem diferente, tá bem? Então, vamos aqui, chegar mais pertinho, ó, temos aqui a geminha, ó, vocês podem ver. A gente tem algo diferente, algo que é extremamente suculento, algo super saboroso. A gente tem aqui esse outro, que também não menos importante, que é o nosso croque monsieur, com todo o seu charme. Esse queijinho derretido e tostado faz total diferença, certo, gente? Então, não deixem de fazer, vai fazer total diferença aí no dia a dia de vocês. É possível deixar um pouco do molho bechamel, vocês podem deixar. Eu não aconselho deixar muito tempo na geladeira, mas de repente fiz de manhã, quero fazer no outro dia de manhã, ainda dá certo, deixa ele refrigerado, é possível sim, guarda num pote hermético para não ter tanto contato ali com o ar, com a geladeira, ele consegue sim segurar um pouco aí a qualidade dele, tá bem? E no outro dia de manhã você ainda consegue ter aí, né, o seu croque monsieur, o seu croque madame, como você desejar, tá bem? É isso. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham curtido essa receita. Até logo.